Em entrevista concedida ontem em Paris, o presidente Lula fez uma brincadeira de mau gosto sobre o físico da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a entrevista dada à imprensa no Palácio do Eliseu. Você já... Em entrevista concedida ontem em Paris, o presidente Lula fez uma brincadeira de mau gosto sobre o físico da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a entrevista dada à imprensa no Palácio do Eliseu. Você já foi, Ana Paula? Não. No Eliseu? Nem eu. Lula disse que Marina está magrinha e não consegue engordar porque trabalha e viaja muito para defender o Brasil. Vamos ouvir esta merda. Pode ter no mundo alguém que tem uma ministra que apanha todo dia da imprensa por tentar cuidar do nosso país e cuidar do clima, mas não tem melhor do que a nossa ministra Marina. E a minha ministra Thalícia, ela tem bem magrinha, dá uma olhada para a Marina, de trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de defender, isso é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo. Eu não entendi, ele está dizendo que o Flávio Dino não trabalha? E também ontem o presidente francês Emmanuel Macron se contrapôs publicamente a uma tentativa de Lula de culpar a Ucrânia pela continuidade da guerra com a Rússia. Macron disse que nesse conflito Rússia e Ucrânia não podem ser tratados em pé de igualdade, como sempre sugeriu o pepetista. Acompanhe. Discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleures idées. Sobre este assunto, eu acho que a melhor orientação são as ideias simples. Há um agressor, a Rússia, um agredido, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas os dois não podem ser tratados em pé de igualdade. Segunda coisa, segundo os fatos, a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo foi aceita pelo presidente Zelensky em março em Jeddah. Ela continua a ser recusada pelo presidente Putin. Ele iniciou a guerra e ele não quer um cessar-fogo. Terceira coisa, sim, o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar, a iniciativa com a China é importante. Essa violação da integridade foi causada pela Rússia e não pela Ucrânia. Então não podemos nos enganar. Um país violou a Carta das Nações Unidas, infelizmente ele é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ele recusa a paz. Escuta, deram água do Lula para a tradutora simultânea? E de acordo com o jornal O Globo, as viagens internacionais de Lula desde 2023 já custaram mais de 50 milhões de reais aos cofres públicos. O valor inclui gastos com a acomodação do presidente e sua comitiva, além de despesas logísticas como aluguel de equipamentos, impressoras, celulares, telefonia fixa e acesso à internet em outros países. E aí, gente, olha que bacana, hein? Que vida boa. Ninguém? Nada? Eu lembrei, eu não vou repetir aqui Ele o comentário. Ele está de mão dada com o Lula? Eu fiz um comentário hoje no nosso grupo, óbvio que eu não vou repetir aqui, mas eu lembrei quando eu vi a foto. Essa questão, Pavinato, dessa viagem aí, como nós mostramos, foi mostrado aí na própria notícia, né? 50 milhões de reais já desde 2023. Me fez também lembrar os míseros 2 milhões de reais que o Bolsonaro transferiu para o seu filho Eduardo Bolsonaro se manter nos Estados Unidos. Adivinha o que o alemão está fazendo, Ana Paula? Ele quer me cortar. Alemão, eu te amo, alemão. É verdade. É verdade que eu amo também. Não, ele falou para você terminar rápido. Não, então eu já terminei. Não, fala aí rápido. Não, já terminei. Tá ele é grosso. Fala rápido. Rápido. Tá vendo, alemão? Pode jogar o VT, então. Não quero. Eu nunca, desde que eu estou aqui no Oeste, falei mal de absolutamente ninguém da direita. Não falei.
Falaria? Falaria, claro que falaria. Em qual circunstância? Na circunstância do mal feito. Altineu Cortez prometeu pautar a anistia quando o Mota viajasse. Não pautou, Altineu se... Mas aí você não está falando da pessoa. Aí, exato. Vem uma pessoa e coloca em risco um trabalho magnânimo feito pelo Eduardo Bolsonaro. Falo da Carla de novo. A Carla devia fugir. Se eu tivesse no lugar dela, eu fugiria. Também. Mas eu não me colocaria não no avisaria. lugar do Eduardo Bolsonaro. Eu não diria, estou fazendo... Não, não faria. Então, é crítica. Porque se eu virar aqui, eu só vou criticar a gente da esquerda, eu viro militância. E quando eu viro militância, eu dou motivo para que a ditadura que a gente vive feche o único refúgio da imprensa livre. Então não queira que a imprensa livre vire a militância, porque senão nós vamos ficar sem nada. Portanto, me compreendam, eu sempre vou reagir aqui a tudo que me disserem. A tudo que me disserem. E por mais que falem mal de mim, eu pergunto, estão falando mal de mim por quê? Porque estão incomodados que está dando audiência? Então é um problema de vaidade deles, não de compromisso com o Brasil. Estão falando mal de mim com qual intuito? Com o intuito de que eu passe a defender aquilo que não acredito? Com o intuito de que eu passe a defender Alexandre de Moraes? Com o intuito que eu passe a defender a juristocracia, o extremismo jurisdicional, esse salazarismo, esse fascismo acadêmico sem cátedra, essa cornucópia do Estado Novo português? Com o objetivo de que, porque eu não gosto deles, eu os ataque e defendo o Moraes? Não, não vou fazer isso, porque eu tenho ética, e pelo menos ética profissional jurídica. E a nossa Constituição, ela diz que aos débeis mentais se deve proteger e não prender. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.